Filmando. Discorra objetivamente a respeito das atualizações e mudanças introduzidas no seu projeto de inovação na gestão pública, por um Rio de Direito, programa de modernização presente. Então, meus amigos, boa noite. As atualizações do meu projeto Por um Rio de Direitos, ela é resultado de um amplo processo de amadurecimento de ideias, de um projeto que vem conseguindo conquistar respeito e credibilidade perante, sobretudo, assuntos financeiros. Porque o grande objetivo do meu projeto Por um Rio de Direitos, modernização presente, é através das parcerias público-privadas, é a base do meu projeto, contribuir para o financiamento, um financiamento mais sólido das alternativas de desenvolvimento, né? Servir de poderoso instrumento de desenvolvimento para nossas potencialidades na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim. E tudo que eu falo tem respaldo na realidade. Hoje, as PPPs, que é a base do meu projeto, que eu falei sobre a escola bem cuidada, né? Um projeto que tem como previsão, né, de 100 bilhões de investimentos em PPP, 100 bilhões, desses 100 bilhões, 27 milhões 698 mil e 400 reais está imbuído dentro do projeto Escola Bem Cuidada, desses 100 bilhões. Então, é um projeto muito bom, que eu aliviei riscos, coloquei novidades de riscos, né, riscos de curto, médio e longo prazo, coloquei novidades nos benefícios, inúmeros benefícios, tudo isso para qualificar o projeto, para torná-lo mais eficiente e responder às perguntas do professor, as recomendações. Todas foram basicamente respondidas. Tudo aquilo que pode cancelar o projeto foi respondido, tudo aquilo que pode melhorá-lo, eu respondi. Como combater o racismo estrutural na sociedade atual? Considere como pano de fundo a história necropolítica, a lógica extrativista do Estado brasileiro e a questão decolonial. Então, o racismo estrutural ele está presente em toda a sociedade. E por estar presente, ele requer pensamentos amplos e abrangentes. O que é necropolítica, né? Tratando dessa abrangência desse tema. Necropolítica é o sistema escolhendo quem merece viver e quem merece morrer. É o sistema que, ao invés de optar pela vida, opta pela morte da juventude pobre, negra, favelada, das nossas comunidades mais empobrecidas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nós não podemos compactuar com o racismo. O racismo ele tem que ser combatido sobre várias vertentes. Na vertente de combate à necropolítica, valorização da vida, enaltecimento das liberdades individuais, enaltecimento de um pacto pela vida dos negros e negras, mais políticas públicas de igualdade racial, não somente cotas. A cota resolve apenas uma parte do problema, mas é preciso fazer uma integração, uma solução integrativa com diversas ações: educação, saúde, né? Educação, saúde, infraestrutura, uma inclusão interracial que vai ser necessário para que a gente possa incluir essa população que sofre racismo, sim. Jogadores de futebol sofrem racismo, né? Todos sofrem com racismo, a família brasileira sofre com racismo. Não é só quem sofreu o atentado ao racismo que sofre, mas todos sofrem. A violência contra a mulher na sociedade está assumindo proporções preocupantes. Qual sua ideia legislativa para, ao menos, atenuar esse câncer na sociedade? Considere como plano de fundo a lei do feminicídio, a noção de que, a curto prazo, o combate à impunidade desses crimes através de um endurecimento penal
é improvável e a importância da educação como um poderoso instrumento nas instituições empresariais e religiosas para desmitificar essa misoginia e estigma social desse papel de gênero. Pois bem, meus amigos, é sempre importante na vida e na vida política, na vida técnica, enfim, isso é fundamental em qualquer área, é que a gente possa valorizar as conquistas. A violência contra a mulher de fato está grande. E eu não posso falar hoje para vocês que existe, apesar dos avanços, uma certeza minha da eficácia dessas políticas, porque a violência continua grande. Então, o que eu posso fazer é destacar para vocês as mudanças, as conquistas que a gente teve nos últimos tempos, sobretudo de 2015 para cá, né? E também as duas importantes leis que eu vou citar aqui. E também citar também os desafios inerentes a essa situação. Pois bem, tem duas leis que eu quero destacar aqui, Letícia, sobre essa questão. Primeira lei que foi fundamental na estratégia de conscientização contra a violência contra a mulher, no combate a essas agressões, foi a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha, ela junto com a outra lei que eu vou falar, mas a lei mais propriamente dita, a Lei Maria da Penha, ela atentou para o fato de que existe uma violência familiar, doméstica e íntima de afeto nas famílias brasileiras para com a mulher. A Lei Maria da Penha, como vocês sabem, ela é inspirada na própria Maria da Penha, que quase foi morta pelo então companheiro, e ela tem como uma de suas premissas, é claro que grandes mudanças foram feitas nos últimos tempos, né? Sobretudo quando a gente trata de inovações jurídicas, né? A Lei da Maria da Penha, ao lado da Lei do Feminicídio, ela propiciou, por exemplo, a Lei do Feminicídio teve mudança na Lei de Execução Penal, teve mudança na Lei de Crimes Hediondos, teve mudança na proibição de regime, né? Antigamente, para vocês terem ideia, um crime, uma agressão contra a mulher ou o assassinato da mulher por ser mulher era acoplado, né? Era como uma qualificadora do crime de homicídio. E agora, com a lei sancionada pelo presidente Lula, o feminicídio, que foi reconhecidamente pelo Código Penal, né? Foi reconhecido pelo Código Penal como crime contra a mulher por ser mulher, agora o feminicídio ele agravou as penas. Ele é autônomo, um tipo penal próprio, para fortalecer a resposta punitiva do Estado. Ele é um tipo penal próprio, não mais como qualificadora, mas como a sua autonomia de tipo penal, né? Autonomia de tipo penal no Código Penal. Outra coisa, aumentou a pena abstrata de 12 a 30 anos de reclusão para 20 a 40 anos. A maior punição prevista na legislação penal brasileira. Se engana quem acha que não tem tido mudanças para combater a violência contra a mulher. Aumentou a pena abstrata. Vamos tentar estabelecer as diferenças aqui, né? Pena abstrata significa o seguinte: antes de ser elaborada a pena base, né, na dosimetria da pena, vocês provavelmente já ouviram falar em dosimetria, o juiz, ele quando fala em abstrato, ele fala o que está lá previsto na lei, né? Aquilo que o que é previsto, né? Antigamente eram 12 a 30, hoje é de 20 a 40, mas aí muda dependendo de causas de aumento, de atenuação, né? Se foi feito com crimes contra a mulher, foram feitos com meios insidiosos ou cruéis, se houve recursos que impossibilitavam a defesa da mulher, entende? A defesa da mulher, e por aí vai. Além disso, eu quero destacar aqui que teve a inovação da lei do feminicídio, é que houve novas previsões de agravantes para o feminicídio, como por exemplo, vamos tratar agora o seguinte: aumento de pena do condenado que no cumprimento de penalidade descumprir medida protetiva. Isso é fundamental.
Isso é fundamental porque a gente sabe que existe um descumprimento forte dos homens agressores no trato às medidas protetivas, né? E é uma das reclamações do movimento de mulheres. Pois bem, aumentou sim de 3 meses a 2 anos para a reclusão de 5 anos e multa para quem descumprir medida protetiva. Além disso, a nova norma cria a previsão de transferência do condenado, né, do preso, enfim, de presídio, né? Por exemplo, um presídio longe da casa da mulher que sofreu violência. Isso é fundamental porque existe um crime continuado, né? Pode existir um crime continuado aí, e a gente sabe que é muito perigoso isso, né? E, além disso, o que eu considero fundamental foi o aumento em dobro das penas em razão do gênero, de crimes contra o gênero, em razão de se tratar de ser mulher, né? Aumento em dobro. E outra coisa que eu considero fundamental aqui, que tem razão de ser um tema muito complexo, né? As relações conjugais, né? A gente sabe. Antigamente, uma grande inovação dessa lei do feminicídio foi tornar o crime, a ação penal agora, a ação penal pública incondicionada. Antigamente era uma ação pública condicionada à representação da vítima, ou seja, agora é incondicionada, ou seja, o órgão policial pode pode iniciar a investigação, ele pode processar, ele pode iniciar o processo, independentemente da representação da vítima. Ou seja, independentemente do que a vítima vai lá, se ela vai ou não, tá? Isso fere outros debates concernentes à autonomia da mulher, enfim. Claro que o objetivo do Estado é protegê-la, é proteger a mulher, né? E sempre há debate. E outra coisa, isso é uma aposta no Estado penal, né? No Estado penal, na lógica punitiva. Além disso, é importante citar o seguinte, meus amigos. Eu sei que é revoltante o crime contra a mulher, contra a violência contra a mulher, as agressões e as mortes, que culminam em mortes. Mas é importante destacar que com essas mudanças promovidas pelas leis, lei do feminicídio, lei Maria da Penha, a pena contra as mulheres, crimes contra a violência contra a mulher, podem passar de 60 anos. 60 anos. Então, claro que existe um grande debate, né, do garantismo penal, né? O garantismo, o que significa garantismo? Garantismo penal é que o Estado tem que atuar com políticas públicas preventivas, educação, direitos sociais, saúde da mulher, tudo para prevenir, né? Do que adianta você só punir, que é uma parte importante, não deixa de ser, mas não é só uma parte do problema. O problema é mais complexo do que parece. Então, é o famoso direito penal simbólico, né? E por fim, tratando da lei da Maria da Penha, conferir uma proteção a mulheres que sofrem, foi o que eu falei, que sofrem violência em suas relações domésticas, familiares e íntimas de afeto, a criação da lei do feminicídio e, enfim, agora, eu já estou finalizando aqui, é a cultura do estupro, né? Muitos negam que existe no Brasil, buscam relativizar, mas existe sim. Por exemplo, antes da lei da Maria da Penha, os crimes contra a mulher era algo pulverizado, ou seja, era algo tratado como crimes de menor potencial ofensivo, tratado pela Lei 9.099/95, né? Eram tratados como infrações de menor potencial ofensivo, né? E claro que o principal objetivo dessas políticas a gente tem que garantir o direito humano das mulheres, né? Garantir os direitos humanos das mulheres, prevenir, insistir em políticas preventivas, né? Esse é o principal objetivo. Além disso, a norma promove uma maior conscientização, apesar de todos esses avanços, apesar de todos esses desafios, esses problemas. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a grande conquista dela nos últimos anos, na última década, foi promover uma maior conscientização da violência contra a mulher.
Não podemos falar em eficácia, porque, né, a gente sabe nem eficácia constitucional, né, porque depende de políticas públicas, de programas e de participação da sociedade, né, já dizia Simone de Beauvoir, né, Simone de Beauvoir dizia que o grande problema era os cúmplices entre os próprios oprimidos, né, então é um problema complexo. Pois bem, e também devido às próprias interpretações anacrônicas antes da lei do feminicídio, né? Era homens batendo em mulher, agredindo e matando, era tratado como crimes passionais, né? E não é, né? A gente sabe que é um crime e deve ser punido severamente. Além disso, outras mudanças incluem o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Antes era implícito, agora é mais severo. Proibição de anistia, graça e indulto. E a coisa que é mais interessante, que teve a grande mudança. As regras tornaram-se as regras mais rígidas para a progressão de regime. Progressão de regime, né, na lei de execução penal, né? Aumento do tempo de progressão, ou seja, aumentou o tempo de progressão de um agressor passar de um regime fechado para um regime semiaberto, né? Porque a gente sabe que tem regime aberto, fechado, semiaberto e aberto, né? E aumentou esse tempo de progressão, para vocês verem as grandes mudanças. Proibição de visitas íntimas na lei de execução penal para presos condenados por crimes contra a mulher. 55% da pena tem que cumprir, né? E se for primário, vedado de livramento condicional. Agora, para que cumpra um regime fechado, tem o monitoramento eletrônico. Agora, para vocês terem ideia, agora é prioridade de tramitação, ou seja, por exemplo, a Letícia que é agredida por um homem, o caso dela vai ter prioridade de atendimento, de andamento processual, né? E por fim, feminicídio como crime autônomo, agravamento da pena para outros crimes contra a mulher como lesão corporal, ameaça e estupro, monitoração eletrônica para condenados que estejam em liberdade condicional ou que progridam para regime aberto, medidas de prevenção, programas de assistência às vítimas e capacitação de profissionais. É isso. Qual a sua ideia para melhorar a eficiência na saúde pública? A minha ideia para melhorar a eficiência na saúde pública é a criação no SUS ou até mesmo lapidação desse projeto, né, dentro do Sistema Único de Saúde, a criação ou fortalecimento, né, do coordenador geral de cuidados, né? É importante a gente padronizar as informações médicas e é importante que a gente sistematize, unifique a saúde para evitar mortes nos hospitais públicos federais. Como estruturar ao longo prazo uma política social de proteção às minorias sexuais? A democracia ela deve proteger todos, inclusive é um princípio, está lá escrito no texto constitucional. A democracia é o governo da maioria que defende as minorias. Então ela deve proteger todos, negros, mulheres, minorias sexuais, deve proteger também os indígenas, deve proteger todos. E com a minha proposta é aumentar as políticas públicas de saúde da mulher, é aumentar também o planejamento familiar, é aumentar, criar comissões de investigação de assassinatos contra as populações minoritárias, né? E também formar políticas mais consistentes e mais assistenciais de busca por cidadania, por direito na escola, né? Além de direito na escola, infraestrutura social, saúde, educação, melhorar o financiamento, que é o grande objetivo do meu projeto Por um Rio de Direitos. É melhorar o financiamento de políticas públicas sociais, de projetos sociais e econômicos. Qual a sua concepção a respeito do relativismo moral? Isso repercute na sua função como vice-coordenador da Pastoral do Meio Ambiente? Claro. O relativismo ele é um problema estrutural da sociedade como um todo. Todos nós passamos pelo relativismo,
Quem nunca teve a sua dor relativizada? Até a própria democracia foi relativizada nos últimos tempos, né? O que seria a relativização? É você criar justificativas para o que é errado. Errado, o que não é aceitável. Né? O que não é aceitável é crime. Não deve ser ter o beneplácito de ninguém. Então, isso repercute seriamente, mas a gente busca calibrar, equilibrar para ter uma boa atitude como vice-coordenador da Pastoral do MB. Qual o papel da transição energética na missão do meio ambiente? A transição energética, o Brasil é um país que tem muitas... a gente teve a questão das hidrelétricas, né? Durante muito tempo foi muito utilizado, mas a transição energética ela tem por objetivo acelerar a transformação ecológica. Quando a gente fala de transformação ecológica, a gente fala de aumentar a capacidade de financiamento do Estado brasileiro de financiar suas próprias políticas. A gente sabe que durante muito tempo, sobretudo perante o fisco, a gente viu que a sociedade teve sim um grande planejamento de execução de grandes obras públicas, só que o financiamento ficou muito limitado. E hoje, o que eu mais fico orgulhoso é que as PPPs, junto com a colaboração entre União e Estados, se tornou a ferramenta mais vantajosa para o sucesso do novo PAC, do novo Programa de Aceleração do Crescimento. PPPs, colaboração entre Estado e União, garantia de crédito, que está dentro do meu projeto, por fim, isso tudo. A última pergunta: qual o papel da financiarização da economia e desnacionalização econômica no mundo de hoje? A financiarização da economia é o que a gente sempre sofre, né? A financiarização é algo que inibe o desenvolvimento humano, inibe o desenvolvimento solidário, inibe, né, a própria noção de... Nós somos católicos. O católico tem que privilegiar o princípio da solidariedade, não a teologia da prosperidade, né? E a financiarização, ela é algo que intoxica as instituições de poder e multilaterais na sociedade, né? Então, as instituições multilaterais, estados, governo, empresas, países, pessoas físicas, jurídicas, todos, igrejas, sociedade em geral, sociedade civil organizada, sofrem com a financiarização, né? Fica no famoso trade-off, na hora de ter que optar por um gasto ou um investimento, todos terão que ligar para o capital um dia. É uma decisão muito... é uma questão de prioridades, né? Quem governa escolhe. Então é fundamental dizer isso aqui, que financiarização, Letícia, é algo que nos últimos tempos, acoplada com a desnacionalização econômica, permitiu um maior, eu diria assim, dilapidação do patrimônio público, né? O patrimônio público começou a ser vendido. E eu digo isso querendo estabelecer a diferença. Gente, parcerias público-privada não é privatização. Parcerias público-privada não é privatizar, é uma parceria, como tudo na vida é uma parceria. Claro que depende do contrato ser bem desenhado, bem estruturado, né? Feito pelas razões certas, não como soluções criativas ou contabilmente criativas para driblar limitações fiscais, mas é uma oportunidade que a gente tem de servir de alternativa financeira para o desenvolvimento. E o que a gente quer mais é desenvolvimento, né? Renda, emprego, saúde, educação para os nossos filhos e para as futuras gerações. Muito obrigado.